O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Alô pessoal, alô amigos, alô Brasil, alô brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui Diego Casagrande conversando com vocês, direto de Orlando, na Flórida. Alô Fernanda Bart, cientista política, jornalista, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Que dia maravilhoso, hein, Diego? Que dia histórico. Nós estávamos comentando hoje de tarde, já no programa de rádio, que dia! Parece que a gente viveu para ver isso acontecer. Quem diria que em 2016, 2015, final de 2015, a gente é envolvido com toda aquela questão do impeachment da Dilma, que só saiu em 31 de agosto de 2016. Quem diria que a gente ia presenciar um momento como esse? Um presidente do Brasil, lado a lado com o presidente dos Estados Unidos, discursando, sendo valorizado, né? E aí com uma série de possibilidades de desenvolvimento econômico e de acordos que se mostram possíveis, né? Eu acho que realmente a gente entrou numa nova era das relações internacionais do Brasil, e do Brasil que vai voltar, sim, a crescer com muito otimismo e valorizado, né, Diego? Vai subir até a autoestima do país com isso tudo. Muito bem. Ele tá tomando um chimarrão lá, porque eu vi o administrador de empresas, tá aí, ó, mostrou o mate, Leonardo Granzotto. E aí, Granzotto, tudo bem? Tudo bom, Diego, tudo bom aí, o pessoal que tá nos acompanhando. Um abraço aí pra Fernanda mais uma vez, né, Fernanda? Hoje foi um dia daqueles para a gente guardar para a história. Poder ver o presidente do Brasil chegando nos Estados Unidos com uma proposta para levar o país para frente de verdade. Na verdade, o que ele está vendo o Brasil fazer é trocar o seu grupo de amigos. Né? Uhum. Que grupo de amigos a gente tinha até tempo atrás? O Fernando estava comentando, 2015, era o nosso grupo de amigo que tomava empréstimo e dava calote para fazer aeroporto na África, amigo que fazia metrô na Nicarágua, um amigo que fazia porto em Cuba, né? E amigo que entrava junto em sociedade para fazer refinaria, Abreu e Lima, dava calote e a gente está lá com aquela bronca. Esse era o tipo de gente que estava associado, esse era o tipo de progresso que a gente estava vendo. E hoje a gente está enxergando o Bolsonaro ser recebido pelo Trump lá nos Estados Unidos, com propostas e com promessas de intenção que fazem a gente sonhar bem alto. A gente tem que ficar, obviamente, sempre alerta, mas assim, as perspectivas são muito boas. O plantio que está sendo feito é excepcional. Muito bem. Bom, alerta, a sensação que eu tenho é que nós fomos convidados a subir um degrau na escada, né, Diego? Pois é, eu quero te ouvir sobre isso. A pergunta que eu estou propondo para vocês, depois desse encontro histórico entre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o presidente americano Donald Trump, há uma nova era na política externa brasileira, é isso? Comente, por favor, Fernanda. Eu acredito que sim, Diego. Eu acho que a gente pode, sim, no momento em que nós resolvermos deixar para trás a liderança dos emergentes, mesmo que seja para ser da lanterninha dos desenvolvidos, já é uma evolução. Tá? Eu não vejo nenhum problema nisso. Essa foi uma das maiores críticas que a gente ouviu durante o dia de hoje na grande imprensa, era de que esse seria um dos pontos negativos. Bom, eu não vejo como um ponto negativo, né, tu participar de um clube dos desenvolvidos, onde tu vai começar a ter novos parceiros de negócios, tu vai ser mais valorizado. Inclusive, eu separei alguma coisa aqui muito importante que mostra a nova era
bem direitinho, Diego. A questão que o Chile já faz parte da OCDE há bastante tempo, né? E junto com o Chile, o México também já faz parte. E eu queria aqui que eu destaquei algumas das coisas que aconteceram de positivo com o Chile depois que ele entrou para a organização, né? Eles tiveram um ganho muito grande, o PIB teve uma elevação muito grande, tá, do Chile desde que ele entrou para essa organização, e eles tiveram, obviamente, que se adaptar a uma série de novas regras internacionais para poder fazer parte do grupo, inclusive regras que são muito mais severas em relação à corrupção, à transparência, né? E eu não vejo isso com outros olhos que não seja algo extremamente benéfico e positivo para o Brasil. A resposta nós vamos ter em junho, julho ali, se o Brasil vai ser aceito ou não. Mas eu acho que se for aceito, né, vai ser um ganho para nós, é um ganho diplomático para o Brasil, é um ganho de novos horizontes que se abrem, né? Obviamente, o Leonardo, sempre tendo cuidado que qualquer país em desenvolvimento tem que ter, né, de não dar um passo maior do que as pernas. Mas eu imagino que essa entrada na organização, conjugada com a aprovação das reformas no Brasil, a gente já consegue ver, na própria viagem que o Bolsonaro fez agora aos Estados Unidos, o sentimento no Brasil de otimismo, inclusive nos mercados, né, fazendo a Bolsa de Valores atingir um recorde, né, histórico, e pelo jeito ela não vai parar de subir, né? As pessoas veem um país que está dando um passo em frente e deixando para trás aquele passado nebuloso, escuro, que a gente viveu nos últimos 14 anos, né, Diego? O Granzotto trabalha com comércio exterior já há bastante tempo, viaja bastante. Do ponto de vista dos negócios, hein, Leonardo Granzotto, qual é a tua expectativa? Porque foi dito, né, o presidente Trump falou, o presidente Bolsonaro falou também, que vai haver um incremento dos negócios entre Brasil e Estados Unidos. O Trump, inclusive, no ano passado já tinha reclamado, vocês vão lembrar, de que o Brasil era um país muito fechado para as empresas americanas. O Trump reclamou, tá? Aliás, o Brasil é muito fechado para todo mundo. O Brasil é um horror, né? Até para nós. Exatamente. Mas então eu quero ouvir de ti, Granzotto, tu que lidas com o comércio exterior, fala aí a tua visão desse encontro. Não, com relação à parte comercial, Diego, eu não tenho dúvidas de que isso vai fazer... É uma reviravolta. Eu estava dizendo, não é você enxergar alguém remando mais forte, não. Está sendo remado para o lado contrário. A gente está sendo tirado do caminho do abismo, né? E essa aproximação que está sendo criada, que está sendo trazido... Vamos começar só pela questão dos vistos, né? Os vistos, levantar os vistos dos americanos e de outros países, significa tu permitir uma quantidade gigantesca de pessoas que tinham por interesse visitar teu país, mas que enfrentavam uma barreira já de começo, diziam, bom, entre eu comprar uma passagem para onde eu preciso de um visto e para onde eu não preciso, eu vou para outro lugar. Vou dar um exemplo para vocês. Me lembro que uns amigos meus, em época de lua de mel, queriam ir para o Caribe, podiam ir para o México, precisavam de visto, por causa dos Estados Unidos, eles não queriam fazer, foram, não me lembro para qual dos países ali do lado. É a mesma relação. Eu li alguma coisa que o número de aumento de receita para o Brasil seria na casa dos 6 bi, só com essa retirada da necessidade de vistos. Vocês já imaginam como você aumentar a arrecadação no país, enfim, o faturamento do país, o PIB, em 6 bilhões, só por uma medida simples, burocrática e completamente desnecessária como essa que a gente tinha? Só uma questão de você ir lá e te retirar. Isso vão ser americanos vindo para cá. Então, o que acontece? Esse exemplo mostra como pode ser feita uma mudança e como pode beneficiar um país uma mudança simples, né? Só que fora isso, a gente está vendo lá eles comentando com relação ao CDE, essa parceria da base de Alcântara, e enfim, o presidente brasileiro representando o nosso estado, chegando nos Estados Unidos e se apresentando como, sim, eu quero ser um parceiro comercial, sim, eu tenho interesse, sim, eu enxergo os Estados Unidos como um amigo, como um parceiro. O que a gente vinha tendo até então,
E isso representa muito a nossa liderança nos emergentes, a nossa questão de ficar afastado da OCDE, de não buscar essa aproximação, não De buscar não a ter aproximação entrado dos na Estados Unidos. alta, né? Exato. Isso aí era uma questão muito ideológica. Não, eu não quero Estados Unidos. Estados Unidos é os yankees imperialistas, eles querem nos explorar. Bom, deixa que o Estado nos explore, que o brasileiro, o governo aqui nos explore, que é isso que acontece. Agora, esta aproximação que a gente está vendo já traz para o investidor internacional muita confiança, né? Eles estão vendo com otimismo. Bom, agora a gente está vendo que no Brasil as coisas mudaram de rumo. Eles não são mais, não estão aparentando trabalhar olhando para nós como se fôssemos perversos. Não, eles estão vindo para cá buscando parceria. Então, ótimo. Isso vai fazer com que muitos americanos venham para cá. Da mesma maneira, essa onda de otimismo, como a gente vinha falando, vai facilitar que as reformas aconteçam no Brasil. E talvez a gente entre nesse ciclo de prosperidade, né, onde o otimismo permite que se façam reformas que vão melhorar a economia, que vai aumentar o otimismo, e esse ciclo virtuoso venha acontecer. Eu enxergo dessa forma. Para mim, isso é uma mudança de paradigma completa do que eu vinha fazendo. Os nossos governantes, os nossos políticos estavam se esforçando para colocar o Brasil num papel muito menor do que ele tem. O Brasil é um país de dimensões continentais, com língua única, sem conflitos territoriais, correto? Com uma economia estável, moeda única, cultura praticamente igual em todo o país, não tem grandes diferenças. Não tem nenhum outro país no mundo com essas características, exceto os Estados Unidos. E a gente estava fazendo um esforço muito grande de colocar o Brasil num buraquinho. Eu enxergo, então, agora uma mudança completa de rumo, onde a gente está chegando, se apresentando para o país mais forte do mundo. Não vamos longe, né, Diego? Só a Califórnia, nos Estados Unidos, separada, seria a quinta economia do mundo. Eu acho que o PIB da Califórnia é três vezes o Brasil. Parcerias, Leonardo e Diego, que o Brasil pode ter com o Vale do Silício, com a troca de tecnologia, de conhecimento, a própria questão do ensino, né? Melhoria do intercâmbio, da troca de troca científica. Ou seja, a gente parece que dá um passo à frente, deixa para trás aquele ranço ideológico, tá, que o governo anterior tinha em relação aos Estados Unidos, e parece que a gente atinge um grau de maturidade maior. Né? Eu vejo que essa aproximação com os Estados Unidos, e por isso que a gente brinca dizendo que a questão é a da nova era, dá ao Brasil um passo em direção à liberdade de mercado, ao capitalismo de verdade, que não é o que a gente tem no Brasil, que é um capitalismo de compadrio, um capitalismo quase socialista, onde a gente é sufocado por altos tributos, porque eu imagino que até essa questão dos altos impostos brasileiros, ela vai ter que ser revista no momento que a gente entre na organização, porque ali, para a gente ter livre comércio, nós vamos ter que derrubar várias barreiras que nós temos hoje, né? Para a gente ter mais parceiros comerciais, entre essa lista maravilhosa de países que integram ali, o Brasil vai ter que fazer tema de casa, vai ter que acelerar algumas reformas. E eu vejo tudo isso como muito positivo, é um motivo a mais para o Brasil dar esse passo em direção ao avanço. Eu estou vendo aqui que o Peru e a Argentina, Diego, eles tentam há muitos anos entrar para a organização e nunca receberam o convite, tá? O Macri, inclusive, o ano passado, fez uma nova solicitação, não foi respondido até agora. A Colômbia está em processo de adesão desde 2013, ou seja, nós não somos os únicos emergentes que estamos tentando entrar no bloco, né? Mas pelo menos a gente recebeu um aceno de um dos grandes líderes do bloco. Né? A questão do Chile foi tão incrível que depois que o Chile entrou para a organização, a taxa de desemprego caiu significativamente, o produto interno do Chile avançou de 12,7 bilhões de dólares para 13,3 bilhões de dólares em 5 anos no acordo, segundo o Banco Mundial. Tá? E o do México pulou de 5,6 trilhões para 9 trilhões, desde que entrou para a organização. Então, como é que nós vamos querer pensar em ficar de fora de algo assim? Diego, a Colômbia, que a Fernanda estava comentando, assinou em 2018 agora a adesão.
Tá. Só que ela vai ser efetivamente membro quando ela conseguir implementar internamente essas mudanças que foram acordadas para a entrada dela na OCDE. Só que o interessante é que desde o momento que ela começou a participar e a buscar essa integração, já sinalizado que sim poderia, os resultados econômicos da Colômbia foram crescendo. Ou seja, ela foi recebendo cada vez mais apoio, cada vez mais interesse, cada vez mais empresas internacionais, enfim, investimentos, olhando para a Colômbia como um bom mercado. Por quê? Porque ela estava no caminho de ser filiada, ser membro da OCDE. Então, assim, não tem dúvida que isso vai ser bom para nós, né? Não, mas mais que isso, eu acho, não só como resultado, mas eu acho importante a gente olhar isso como uma mudança de rumo. Exato. É uma mudança de rumo. Eu acho que é isso que tem que ser pontuado, principalmente como resultado dessa visita do Trump do Bolsonaro ao Trump, perdão, é uma mudança completa de rumo. Antes olhado como inimigo e tratado como inimigo, agora sendo tratado como um potencial parceiro. Eu quero acrescentar mais uma coisa. Ali, quando o Chile, entrou, ele teve que se adaptar, Diego e ouvintes. Para vocês terem uma ideia, eles tiveram que fazer uma série de regulamentações anticorrupção, tá? Inclusive acabar com o sigilo bancário de forma a eliminar qualquer tipo de evasão tributária do país. E as medidas contra a corrupção que estão no Chile hoje, elas foram grandes responsáveis pelo aumento do PIB do país, porque tu sabe que a corrupção é um ralo que escorre dinheiro, né? Então, imagina como isso poderia ser para o nosso país. Seria um acelerador em relação às reformas e às regulamentações que a gente tem que aprovar. E se tu for olhar para o passado, tipo, 10 anos atrás, 5 anos atrás, quem eram nossos parceiros preferenciais? Ninguém está dizendo que a gente vai deixar de fazer negócios com a China. A viagem do presidente com a delegação do Paulo Guedes já está marcada. É logo a seguir que vai acontecer. Não, e nem tem como deixar de fazer negócio com a China. Óbvio. É o maior Não comprador, é o maior comprador das commodities brasileiras. Exato. A gente tem que negociar com o maior número de pessoas possíveis. Só que assim, de maior número de países possíveis. Só que se tu for olhar para o passado, nossos parceiros, quem era? Angola, Nova Guiné Equatorial, República Dominicana, Uruguai, a questão da Bolívia, né? A Venezuela mesmo estando quebrada agora, havia uma predisposição absolutamente ideológica para o nosso relacionamento comercial, né? Como líderes de um bloco do Foro de São Paulo, da União das Ditaduras. Exatamente. É uma coisa inacreditável. Vários desses países que a gente já falou exaustivamente, que receberam recursos do BNDES para fazer obras de infraestrutura que o Brasil nunca recebeu, inclusive já passaram o calote no país, depois do impeachment da Dilma, dizendo que jamais vão pagar o que nos devem, sem contar a Bolívia, que ficou com a refinaria, né? E ninguém jamais fez algo para tomá-la de volta, ou que eles nos indenizassem pelo que eles levaram de dinheiro brasileiro ali. É uma mudança, o Leonardo está corretíssimo, é uma mudança de paradigma em relação à forma como nós vamos nos relacionar com o resto do mundo. E eu vejo muito positivo que isso é, sim, uma sinalização muito poderosa para investimento internacional e nacional, para gente que quer liberdade de comércio, mercado livre, para que gente que realmente acredita que o Brasil, sendo um país mais liberal na economia, vai sim ter muito mais desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, né? Não tem outra forma de erradicar a pobreza no país. Olha aqui, ó, eu convidei o Rodrigo Nunes, que é meu amigo, acho que talvez alguns de vocês conheçam, trabalha no setor, administrador do setor petrolífero, meu vizinho aqui, só que ele está no Texas, tá? E eu quero a opinião dele, daqui a pouquinho ele está entrando conosco aqui também. Legal. Tá? Eu noto o seguinte, tá? Deixa eu ler, inclusive vocês me permitam aqui, tá? Eu vou abrir com todas as devidas reservas a reportagem do G1, tá? Com todas as reservas, por favor. Mas a reportagem sobre a ida do Brasil para a OCDE
abrindo mão de algumas vantagens que tem na OMC, Organização Mundial do Comércio. Vamos lá. O Ministério das Relações Exteriores divulgou comunicado hoje, no qual informou que o presidente Jair Bolsonaro começará a abrir mão do tratamento especial que o Brasil recebe na Organização Mundial do Comércio, OMC. A decisão, informou o Ministério, está em linha com a proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o país apoie a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Clube dos Países Ricos. Abre aspas, o presidente Trump saudou os atuais esforços do Brasil no campo das reformas econômicas, melhores práticas e marcos regulatórios em linha com os padrões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O presidente Trump manifestou seu apoio para que o Brasil inicie o processo de acessão com vistas a tornar-se membro pleno da OCDE, diz a nota do Itamaraty. De maneira proporcional ao seu status de líder global, o presidente Bolsonaro concordou que o Brasil começará a abrir mão do tratamento especial e diferenciado nas negociações da Organização Mundial do Comércio, em linha com a proposta dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro agradeceu o presidente Trump e o povo norte-americano por sua hospitalidade. O comunicado do Ministério das Relações Exteriores foi divulgado em conjunto com a Casa Branca após a reunião entre Bolsonaro e Donald Trump em Washington. O Brasil é membro da OMC desde 1995 e faz parte da lista de países com tratamento especial e diferenciado. A lista inclui países que dizem estar em desenvolvimento e por isso tem vantagens em relação aos outros, como mais prazo para cumprir acordos e outras flexibilidades. Os Estados Unidos, contudo, são contra a existência da lista nos moldes atuais e defendem a mudança das regras da OMC. A organização atualmente conta com 164 países membros, tá? Já a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil quer fazer parte, agora com apoio americano, o dito Clube dos Países Ricos, tem pouco mais aí de 30 nações, tá? Olha aqui, ó, tem como principais objetivos apoio recíproco entre os países a um crescimento econômico duradouro, desenvolver o emprego, aumentar o nível de vida, manter a estabilidade financeira, ajuda recíproca aos países para que desenvolvam as suas economias, contribuir para o crescimento do comércio mundial, tá? Tem alguns países aqui que dá para citar, né? Estados Unidos, Japão, Canadá, Irlanda, Islândia, França, Dinamarca, Grécia, Bélgica, Áustria, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça, Turquia. Turquia deve ser um dos mais ralezinhos ali hoje em dia, né? Coreia do Sul, Nova Zelândia, México, República Tcheca, Chile, entre outros tantos. Israel é um clube de 36 países, tá? 36 países. Diego, que respondem por 80% do comércio mundial, né? Uhum. Isso aí é que é o ponto-chave, né? Tem um monte de gente que não sabe qual é de onde veio a organização, né? Ela foi criada em 48, né, como uma forma de reconstruir a Europa no pós-guerra, de viabilizar o Plano Marshall ali. E desde então ela foi recebendo novos adeptos, né? Hoje é responsável por 80% do comércio mundial. Como é que a gente ficou tanto tempo longe disso? Eu me lembro que o Celso Amorim, na época do governo Lula, achava um disparate pensar em entrar, porque para ele bastava ser o líder do Mercosul, né? Coisa que a gente sabe que esse bloco do Mercosul nunca deslanchou, nunca deixou de ser um mercado comum para se transformar numa união, como a União Europeia, no caso. Nunca conseguimos derrubar as barreiras tarifárias verdadeiras que existiam entre os países do Mercosul,
Ou seja, ficar preso ao Mercosul apenas é algo que não tem como, asfixia o país em termos de comércio internacional. A gente já vinha sentindo essa necessidade de ampliar os horizontes do país, né? E aí eu gostaria de destacar que, além dessa visita que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos e da que vai fazer à China, toda a mudança de foco na relação Brasil e Israel também é uma prova dessa mudança, né, do paradigma das nossas relações exteriores, né, e das nossas relações comerciais. Olha aqui, Israel, eles são um dos países com maior desenvolvimento tecnológico do mundo, né? Eles têm muito a nos conceder, muito a trocar conosco, muito intercâmbio a ser feito nesse sentido, e a gente passou muito tempo de costas para Israel, uma política ideológica, né, que só tratava basicamente com países pró-Palestina, né, Diego? A gente não pode negar que essa mudança surgiu após a eleição do Bolsonaro, né? Sim. Granzotto. Uma coisa importante, assim, claro, o Brasil não era membro da OCDE antes porque não tinha condições de sê-lo também. Correto? Ele é um clube dos países ricos. Países ricos, países que têm boa qualidade de vida, enfim. Agora, por exemplo, tem alguns ali que não são, mas são exceções, né? Mas, por exemplo, a Turquia que tu estava comentando, Diego, ela é membro fundador, né? Sim, então, só que ela houve uma degradação muito grande. A gente sabe da situação econômica e política da Turquia nas últimas décadas, né? Exatamente. Então, assim, claro, o Brasil, ele também não era parte desde sempre, porque ele não tinha condições de ser, claro. É o clube dos países ricos. O Brasil não era. Então, onde a gente tinha uma posição abaixo. Mas o problema era que, no momento que conseguíamos ascender e poderíamos estar batalhando para poder participar desse seleto grupo, vamos dizer assim, a gente preferiu não fazer. E aí está o ponto. Entrou nesse rol aí, entrou o Chile, entrou o próprio México, a Colômbia. Né? Quem conhece a Colômbia é um país muito bom. Mas assim, o IDH deles ainda está abaixo do nosso, correto? Eles têm um problema seríssimo ainda de segurança, não que a gente não tenha, né? A gente gosta de dizer que não, mas assim, a gente tem nas comunidades, nas favelas, a questão do tráfico é pesada, né? Lá na Colômbia, a diferença é que não é tanto nas cidades, não que não seja, mas no campo, né? Então, assim, existe, sim, um problema muito grande na Colômbia, mas eles estão trabalhando para poder fazer parte. E o Brasil, no momento, lá na época do Lula, resolveu não ser, porque, não, a gente não quer fazer parte desse grupo da elite, a gente quer ser líder do baixo clero. Né? Então, assim, o que o Brasil fez, e aí que está a grande diferença que eu estou vendo agora, é assim, o Brasil resolveu se aliar naqueles que te agrega ao invés de fazer parte do clube dos 100. Claro. Né? Uhum. Então, assim, tem um senhor que eu conheci que dizia que ele falava cotas aqui, né? Vender para pobre é pedir dinheiro emprestado para dois, ele falava. Muita gente, como assim? Explica essa. Não, muita gente discorda, mas era o ditado dele. Ele dizia, não, o negócio é fazer negócio com quem tem dinheiro. Né? Obviamente, a Casas Bahia vai discordar, né? Porque tem um enorme... Mas, enfim... Granzotto, tem que ter cuidado com esse tipo de afirmação. Eu vou te dizer por quê. Porque se você vende pro pobre, mas você tem escala, é muito melhor do que vender, às vezes, pro rico, cara. Olha aí, mas é óbvio. Olha, isso é o caso. Mas, assim, tu tem que saber onde está o dinheiro. O Brasil não fez por uma questão de política comercial. E outra coisa, tá? E outra coisa, às vezes o pobre, não raro o pobre, é muito melhor pagador do que o rico, viu? Não. Mas é óbvio, eu não estou falando que eu concordo com o ditado, até porque eu estava comentando. Sim, tu tá levando um ditado popular para o âmbito das nações, eu te entendi. Exatamente. Mas assim, o que acontece no Brasil? E já concordando exatamente com o que tu está dizendo. Como não foi uma política pensada
com sentido comercial e sim política mesmo, não tem como dar certo. Por quê? Você poderia ter escolhido países, digamos, em situação mais pobre, mas que pudessem ter essa escala, que você pudesse fazer parcerias e fornecer produtos e fazer Mas não é o caso do Brasil. O Brasil estava fazendo uma política de cumprimentar com o chapéu alheio, tirando dinheiro do povo brasileiro e mandando para governos alinhados ideologicamente. E isso que estava acontecendo. Então, é aquela sensação, não, eu sou poderoso que o governo brasileiro estava fazendo junto aos pequenos, só que esses pequenos não tinham como representar aquele crescimento que o Brasil precisava para poder avançar, e o Lula surfou uma onda muito boa no governo dele, né, de crescimento econômico, mas não conseguiu aproveitar isso porque tinha decidido fazer negócio com gente que não tinha dinheiro, mas não é, mas porque são governos ruins. Mas deixa eu só acrescentar uma coisa, vai além disso, Léo, porque agora a Lava Jato está entrando numa nova fase, né? Mais uma fase, né? Eles vão começar a investigar, entre outras questões, a evasão de divisas, a lavagem internacional de dinheiro. Muitos desses países foram escolhidos para receber os nossos recursos porque eram paraísos fiscais, eram ditaduras onde os seus donos do poder não prestavam contas, onde o dinheiro estava de ir. Ou seja, uma grande lavanderia internacional, né? A gente não pode fazer vista grossa em relação a isso. Muito do dinheiro que foi mandado para fora do Brasil foi dinheiro que foi mandado evasão de divisa para voltar depois de alguma outra forma, né? A gente não é ingênuo aqui, ninguém é criança. Claro, né? Muito importante. Ô, Fernanda, só aproveita, desculpa, meu querido Granzotto, só uma coisa sobre isso que tu tá dizendo. Por isso, aquela decisão péssima, terrível, uma bufetada no rosto do cidadão brasileiro, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada. Por quê? Porque os advogados dos réus da Lava Jato, todo o dinheiro roubado, de uma forma ou de outra, alguma coisa pingou em campanha eleitoral. Muito foi para os bolsos deles, mas alguma coisa pingou em campanha eleitoral. Qual é a malandragem, a coisa ardilosa dessa decisão péssima do Supremo e indefensável? Os advogados vão peticionar agora e tentar passar da Justiça Federal para o Tribunal Superior Eleitoral os casos de corrupção, porque tem link com o processo eleitoral. Vejam a cretinice. Claro, vejam a cretinice disso. Disso que esses caras fizeram. Eu não podia perder o gancho, já que tu citaste, Fernando. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa em relação àquilo que eu falei de 80% do comércio mundial. Tá dando oi aí, Rodrigo. Bem-vindo. Ó, já tá conosco aí. Deixa eu só abrir um parênteses e apresentar o Rodrigo Nunes, que tá em Houston, no Texas. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? Desculpa o atraso, eu tive uns problemas técnicos que foram até os mesmos que eu tive da outra vez. E tranquilo. Consegui finalmente aqui entrar, espero estar bem enquadrado e vocês estão me escutando bem? Muito, tá bem, tá muito bem. Tá muito bem. Eu estou terminando uma observação em relação à entrada do Brasil na organização. Tá. Na OCDE. Eu queria colocar aqui outras das vantagens de entrada no grande grupo, né, que são 36 países, além de ser 80% da economia mundial, né, é que isso melhora a confiança dos investidores e das empresas, melhora a imagem do país no exterior, favorece o diálogo com essas economias mais desenvolvidas, né, e o melhor, Diego, favorece, possibilita a captação de recursos no exterior a taxas de juros menores também. Né? Então, além de tudo isso, o Brasil ainda vai ter que ter controle inflacionário, vai ter que ter controle fiscal, né? Vai ter uma série de questões que a gente vai ganhar depois de todas elas cumpridas, um selo que diz que nós somos um país confiável, merecedor de atrair investimentos ao redor do globo. Ou seja, que maravilha! Óbvio que isso não acontece de um dia para o outro, são processos que levam meses, anos, né? Mas eu gostaria muito de ver o Brasil integrando um time de primeiro mundo, né? Sem dúvida. Fernanda. Ô, Granzotto, fala aí e depois eu quero. Fala aí, depois eu quero passar a palavra ao Rodrigo Nunes. Rodrigo? Isso. Tá.
Não, é só para comentar assim, ó, eu acho que a questão da OCDE, claro, é super importante, mas antes disso, só o fato, retomo esse ponto, só o fato do nosso governo brasileiro ter buscado esse contato com os Estados Unidos mais direto, essa mudança de maneira de trabalhar, a mudança de grupo, que a gente está ficando ombro a ombro, a gente decidiu mudar e buscar os Estados Unidos, e o fato de querer participar disso já demonstra para o investidor internacional uma mudança de conceito, uma mudança de perspectiva que vai facilitar demais para que os investimentos venham para cá, porque, mais uma vez, a gente deixou de tratar eles como inimigos e passou a dar atenção para eles como potenciais parceiros. Eu acho que aí está a grande relevância disso. Já está plantada a semente do Brasil poder mudar e poder avançar no cenário internacional da maneira como a gente deveria estar fazendo há muitos anos. Muito bem. Deixa eu contar uma coisa, viu, Rodrigo? Tu estás há quanto tempo aqui no Texas, nos Estados Unidos? 5 anos. 5 anos. Eu não sei se tu viveste o que eu vivi. Eu tô há 8 meses aqui. É a terceira vez que eu moro nos Estados Unidos. Talvez essa seja a vez de todas que eu venho com mais estrutura, né? Com casa própria, família, essas coisas todas, tá? Eu realmente estou muito bem instalado aqui em Orlando, na Flórida. Nós acabamos trazendo boa parte do que nós tínhamos no Brasil, nós trouxemos para cá, tá? Fizemos um frete aéreo, acabava vindo mais rápido do que o frete por via marítima, levava mais tempo. Nós optamos por frete aéreo, tá? Gastamos aí uma grana, foi uma boa grana para trazer. Tô vendo pelo fundo ali que é bastante coisa. Né? Não, isso aqui é uma parte só que tu tá vendo, uma parte, tá? Eu trouxe muita coisa, coisas pessoais, assim, tá? Eu fiz até um open house, como se fosse um garage sale, né? Lá em casa. Eu comprei muita coisa. A Fernanda foi lá, convidei os meus amigos, algumas dezenas de amigos foram lá. E aí, muitas coisas vendia assim a preço pros amigos, tá? Aquela coisa de um amigo ficar com as suas coisas. Bom, foi muito legal. Foi muito tranquilo trazer as coisas para cá. É isso que eu queria dividir com vocês e quero ouvir contigo aí. Como é que foi? Uns dias depois estava aqui, por meio aéreo, para vocês que estão nos assistindo aí. Tinham as caixas todas. Eu contratei um despachante, era melhor contratar um despachante, porque é mais rápido. $100 o cara cobrou, é um cara que atua no aeroporto, e assim, numa tarde o cara liberou, tá? Foi muito tranquilo, muito tranquilo. Depois a minha esposa, a Luciana, ainda trouxe mais algumas coisas, fizemos o mesmo processo, muito tranquilo. Eu inclusive perguntei para ele se era sempre assim, né? Porque nós trouxemos algo como, acho que umas 60 caixas grandes, tá? E aí eu perguntei para ele, é sempre tranquilo assim? Ele, assim como? Eu digo, não, é que, pô, tu conseguiu desembaraçar isso aqui numa tarde, né? E ele disse, sim, mas se não tem nenhum problema na mercadoria, desembaraça rápido. A tua mercadoria é uma mercadoria. Disse o americano para mim, o despachante, a tua mercadoria é uma mercadoria absolutamente pessoal. Tá tudo declarado aqui. Eu digo, e abriram alguma caixa? Ele disse, no teu caso, nenhuma. No teu caso, nenhuma. Eles acreditaram no que tu botou na papelada ali. Imagina, 60 caixas. Acho que foi em torno disso. Eu sei de várias histórias, Fernanda, Granzotto, e aí eu quero saber a história do Rodrigo, de executivos que foram dos Estados Unidos pro Brasil, ou americanos ou brasileiros que retornaram ao Brasil levando suas coisas e ficaram um tempão, semanas ou meses, com as suas mercadorias pessoais trancadas na aduana brasileira. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, nesse pequeno exemplo, a gente nota a diferença de burocracias entre os países. Não sei qual foi a tua experiência, Rodrigo Nunes. Pode até contar para nós. Nesse sentido, Diego, eu não tive, digamos, essa experiência, por assim dizer, porque quando eu me mudei para cá, eu procurei levar o mínimo de coisas, acabei conseguindo despachar tudo como bagagem, e as minhas coisas pessoais eu
basicamente comprei aqui, né? Justamente por saber das más experiências que outras pessoas tiveram nessa situação, eu acabei evitando trazer por frete aéreo e tudo mais, porque eu nunca estava assustado, assim, mas eu queria me estressar um pouco com isso aí, né? E então e a minha empresa, de certa forma... Pois não? Desculpa, tu falas más experiências de coisas quebradas, algumas coisinhas nossas vieram quebradas, poucas. Não, eu falo mais no sentido de, não dos Estados Unidos especificamente, mas mais no sentido de importação do Brasil. Daí eu pensei, entendi. Bom, daqui a pouco para lá vai ser também meio complicado, e então eu procurei evitar, e acabei, a minha empresa daí acabou, digamos assim, tá, já que tu não vai precisar trazer nada, então eles dão um benefício para te poder pelo menos comprar uma cama, um sofá e uma TV, por assim dizer. Perfeito. E então foi assim que a gente começou. O nosso sofá por muito tempo foi essa cadeira que tu tá vendo aqui, ó. Então, mostra aí. Oi? Mostra de novo aí. Essa aqui era o meu sofá, ó. Oh, beleza. Hoje já tem um sofazinho melhor. E os brinquedos ali é do filhote. Sim, tô mostrando. Pois é. Boa. Não, agora, recentemente, pude comprar uma casa aqui, então tive daí tá tudo espalhado aqui, mas o fato é que, justamente por ter essa má percepção, né, da questão de trazer imóveis, sim, entendi. Coisas assim, eu acabei não fazendo. Entendi. Bom, deixa eu aproveitar que a palavra está contigo. Pessoal aí, ó, Fernanda e Leonardo, acho que tem um alto-falante de vocês aí que está um pouquinho estridente. Ou talvez até do próprio Rodrigo, tá? Baixem aí, por gentileza, o máximo possível para não reverberar aqui. Rodrigo, o que tu achaste desse encontro entre Bolsonaro e Trump? E é uma nova era na política externa brasileira. Fica à vontade para tecer tuas opiniões. A gente está vivendo um momento em que se qualquer coisa que você diga, faça um reparo, porque daqui a pouco as pessoas gostaram do encontro, acham positivo o encontro, mas não é tudo o que elas acharam que podia ser. Eu li, por exemplo, um paper agora mais cedo de uma pessoa que colocou prós e contras, mas eu vi que fazia isso de uma forma não destrutiva, e sim como uma forma analítica. Mas como a gente vive hoje uma coisa muito disputada nas redes e tal, daqui a pouco você faz uma observação aqui ou ali e já tem a turma que vai cair de pau em ti. Aqui tu fica bem à vontade, eu quero ouvir realmente qual é a tua opinião, assim como eu pedi também para o Granzotto e para a Fernanda opinarem. Essa é a nossa característica aí. Diz o que tu achaste, por favor. Olha, Diego, vou ser bem sincero, eu achei, de modo geral, positivo. Eu estava acompanhando a live antes, consegui ver a opinião do Leonardo e da Fernanda, e eu, de certa, vamos dizer assim, acompanho os relatores, né? De maneira geral. Mas eu vou dizer que eu notei uma escorregada para um deslumbramento, um pouco, sabe, excessivo, vamos dizer assim. E eu acho que isso até tem um motivo, porque nos governos anteriores a relação com os Estados Unidos foi tão deteriorada que é como aquela situação em que tu briga com o teu pai, tua mãe briga com um vizinho, então tu vai na casa do vizinho para fazer as pazes, tu começa a elogiar o quadro dele, o tapete e tal, coisas que tu não falaria numa situação normal, né? Porque tu quer demonstrar o quanto tu tá interessado em fazer aquela relação dar certo. E eu acho que, por vezes, o Bolsonaro ele acabou, por exemplo, uma situação específica, ele acabou deixando bem claro que ele quer que o Trump seja reeleito, né? Disse que vai torcer por isso, alguma coisa nesse sentido. E isso já demonstra que ele está tomando um lado bem claro, e daqui a pouco o Trump não é eleito, e toda essa relação que está sendo construída agora com os Estados Unidos, que é uma ótima relação, pela carruagem, pode acabar se deteriorando. Pode acabar indo de novo
uma situação já não tão favorável, né? Então, mas novamente, são observações. Eu não estou dizendo aqui que foi um desastre, como muita gente também está pintando, que é um exagero, né? Mas, nesse sentido, assim, eu diria que é recomendável ter uma posição de altivez saudável, que não escorregue para o nacionalismo caipira, com um ranço ideológico, né? Mas e uma coisa que eu aprendi aqui nos meus 5 anos de Estados Unidos é que os americanos, eles são, de maneira geral, muito perspicazes, muito observadores, e eles nunca demonstram isso de maneira muito clara, né? Principalmente quando se trata de uma negociação. Então, se eles perceberem que existe esse deslumbramento, essa coisa assim que, nossa, agora é nós e o que vocês quiserem, vocês podem, vamos ver, eles podem, sinceramente, falando numa situação de negócios, tirar vantagem disso. E então, uma negociação boa é quando ela é boa para os dois lados. E é isso que se espera. Então, eu acabei vendo agora que já foi firmado alguns acordos com a importação de trigo dos Estados Unidos e a exportação de carne do Brasil. Isso é uma coisa positiva. Então, é assim, eu acho que deve manter, digamos, a mentalidade, né? Sem deslumbramentos e também sem o caipirismo com ranço ideológico contra os Estados Unidos, que, infelizmente, fez parte dos últimos governos. A título de observação, eu quero rodar a nossa mesa aqui também, quero ouvir a Fernanda. Uma coisa que o Rodrigo lembrou é que o Bolsonaro já... Tá reverberando aí o áudio de alguém, hein, gente? Tem uma olhada nisso. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele falou, né, que é apoiador do Trump, que é a reeleição do Trump, e ele também apoiou o muro. São coisas que ele podia ter, né, não se imiscuído nas questões internas do país. Mas eu confesso, eu digo uma coisa para vocês, tá? Observo, acho que não precisava, mas acho que isto não comprometeu, sendo muito franco. Este é o ponto. Então, quando a gente faz a observação, é no sentido né, como analista mesmo, né? Do que poderia ter sido feito melhor. Acho que daqui a pouco nós vamos ter outros encontros mais para frente. Daqui a pouco o Trump vai ao Brasil, porque eles estão muito afinados na parceria. O Trump demonstrou realmente um alinhamento pessoal com o Bolsonaro, que vem desde o tempo da campanha, quando o Bolsonaro fez uma coisa que é rara na política mundial hoje em dia, hein? Ele declarou publicamente que ele gostava do Trump, que ele se inspirava no Trump, admiração pelo Trump. E isso, evidentemente, sem dúvida, quando chegou aos ouvidos do Trump, o homem gostou demais, né? Então, toda essa deferência também tem a ver com isso, né? Agora, o Rodrigo falou uma coisa que eu acho muito certa, assim, as relações, elas têm que ser feitas entre os países e não entre as pessoas e os indivíduos, porque as instituições ficam e os indivíduos passam. Amanhã ou depois o Trump não vai ser o presidente, o Bolsonaro também não sabemos quando, né? Mas as instituições continuam e os países devem ter boas relações e continuar nessa toada aí. Só fazendo essa observação, né, Rodrigo? Posso? Diego, eu vejo assim, ó, não dá para pessoalizar a relação, entendeu? Mas eu até entendo o lado do presidente Bolsonaro. Ele foi um pouco mais Bolsonaro e um pouco menos presidente em alguns comentários que ele fez, né? Não dá para pessoalizar esse tipo de relação, por mais admiração que ele tenha pelos Estados Unidos. Mas ali eu acho que aconteceu essa quebra de decoro, a gente pode ver, quase como uma quebra de forma cerimonial de lidar, porque o próprio Trump elogiou o Eduardo Bolsonaro. Elogiou, né? É verdade. Já a relação anterior com o Steve Bannon construída, né? Que tem a questão toda que envolve o Olavo de Carvalho, com o Steve Bannon, com as N viagens que o Eduardo fez aos Estados Unidos, buscando essa aproximação desde antes da eleição. Então, meio que cria ali um clima
favorecendo essa coisa mais pessoalizada entre os dois. Mas isso não pode, de forma alguma, influenciar nas relações comerciais. É claro que a simpatia entre ambos mais ajuda do que atrapalha, mas é que a gente não pode jamais deixar de pensar que o Bolsonaro tem 4 anos de mandato e já disse que não quer a reeleição, e que o Trump, ninguém sabe se vai conseguir se reeleger, né? As pesquisas dizem que a reeleição dele está garantida, mas a gente não tem por que estar correndo esse risco, né? Fernanda, sinceramente, tu acreditas nisso que o Bolsonaro disse, que não quer a reeleição? Sinceramente. Eu acho um erro se ele não for. Eu acho um erro. Não, ele vai. Isso aí, os políticos... A gente tem no Rio Grande do Sul um pássaro que é a ave símbolo do nosso estado, né? Que é o quero-quero. É o quero-quero. Quando ele bota o ovo num lugar, ele canta no outro para afastar os predadores. Tá? Então é o seguinte, não existe político, não existe, tá? Que chegue a uma presidência da República com chance de se reeleger, né? A economia, digamos, a economia indo bem, o país melhorou, as pessoas pedindo que ele não vá concorrer à reeleição, isso não existe. E ele vai inventar uma desculpa. Podem anotar o que eu estou dizendo aí. Podem anotar. Ele inventa uma desculpa. Olha, a minha ideia inicial era essa, mas eu mudei e tal. E o Trump já é candidato no ano que vem. E eu tô dizendo o seguinte, viu, Fernanda? Se não derrubarem o Trump antes, mas do jeito que a coisa tá, a economia bombando e a investigação do Robert Mueller aí não tá dando em nada por enquanto, o Trump vai chegar voando no ano que vem. Mas isso, Diego, só uma observação. Diga, Rodrigo. Do adversário eu ia dizer do Bolsonaro, do Trump, que as primárias democratas, elas estão movendo a régua totalmente para a esquerda, né? Não sei se você está reparando. Tô vendo. Os candidatos estão muito radicais. Eles estão radicalizando o discurso como nunca o Partido Democrata, né? Então eu diria que depende muito dos adversários essa reeleição para ser garantida, e existem alguns adversários mais fortes que outros, naturalmente, mas o nome que vem sendo falado aqui, que é um nome que eu acho que seria o concorrente mais duro do Trump, é o Joe Biden, que foi vice-presidente do Obama. Aí ele quer, né? E ele é candidato já, né? É uma posição mais moderada, né, Rodrigo? Não é um cara radical, é um cara moderado. Eu vejo que essa radicalização dos democratas, se nas primárias vencer um candidato de esquerda radical, tá garantida a reeleição do Trump. Mas não vai ser. Eles estão movendo, Fernanda, a régua para a esquerda e, digamos assim, para daqui a pouco alguém com uma opinião de esquerda moderada ser considerado um cético, assim, sabe? E o que aconteceu no Brasil, que Fernando Henrique Cardoso é de direita. Bom, agora acho que não é mais, né? Antes. Agora não. Agora não é mais, né? No Brasil, a régua foi para a direita, por assim dizer. Ou, na verdade, nem foi para a direita. Ela foi para o local mais apropriado, onde tu fica bem delimitado quem é mais de direita, quem é mais de esquerda, quem é mais de centro. Antes era muito para a esquerda, poxa vida. Antes não tinha opção nenhuma para digamos assim, liberal ou conservadora. Né? O Paulo Guedes, essa semana, vocês devem ter visto, ele até criticando, de certa forma, questionando, né? Foi um questionamento em tom um pouco crítico em relação às falas do Olavo de Carvalho, principalmente as críticas do Olavo de Carvalho ao setor militar do governo, ao vice-presidente Mourão. E o Paulo Guedes disse que os liberais são de centro. O que achasse disso aí, Fernanda? Liberal não gosta de estar na direita nunca, né? Não. A direita no Brasil, ela não existe ainda, né, Diego? Vamos combinar, a gente não pode se iludir. Não existe uma direita no Brasil. Porque a direita não é capita, a direita é muito mais liberdade para o indivíduo, é fim do coletivismo, é menos Estado interferindo nas nossas vidas. Não existe.
O que a gente vê, o PSL, com o comando do Bolsonaro e do Paulo Guedes, tentar fazer uma série de reformas liberais, conservadoras, mas nós estamos muito longe de ter o PSL como partido de direita, né? Eu não vejo nenhum partido de direita no Brasil. Eles são, no máximo, centro-direita. Eu nem sei direito o que o PSL é ainda, sendo muito franco para vocês, tá? Com toda a sinceridade, com todo o respeito que me merece, e acho que não é muito diferente, acho que não é diferente do sistema partidário brasileiro, que é uma grande porcaria, tá? Enfim, o sistema partidário brasileiro, né? Então, bom, mas vamos lá. Quero agradecer muito a querida Fernanda Bart, jornalista, cientista política, Leonardo Granzotto, bacharel em comércio exterior, empreendedor, e também conosco o Rodrigo Nunes, administrador do setor petrolífero, que está lá em Houston, no Texas. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigado. Aqui Diego Casagrande com vocês, direto da Flórida para o Brasil e o mundo, tá bem? Obrigado a todos aí pelo prestígio, pela audiência. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.